Olá, mulher! Seja muito bem-vinda à nossa terceira aula da semana da Gênese. Gente, eu tô tão feliz de estar aqui nesses dias com vocês, porque eu tenho sido tão abençoada, mas não somente eu tenho recebido muitos testemunhos e feedbacks de muitas mulheres que estão acompanhando essa jornada e que têm sido alcançadas em áreas muito específicas de suas vidas. Então eu me alegro com isso. Deixa eu me apresentar para você, eu ainda não tinha feito isso. Eu sou Denise Veras e eu não estou aqui nessa jornada para te trazer dicas de organização. Eu não estou aqui para reformar a sua vida ou reformar a sua mente. Eu estou aqui inspirada por Deus para trazer transformação, para te levar ao plano original de Deus para você, para te levar de volta à sua essência, para resgatar aquilo que você perdeu e se tornar essa mulher que governa, essa mulher que domina sobre as circunstâncias, sobre a mente, sobre as emoções, sobre toda a sua vida. E quero aproveitar e já te pedir, se você ainda não me segue nas redes sociais, os links estão descritos aqui abaixo, tá? No vídeo do YouTube, então começa a me seguir no Instagram, no YouTube, mas também me indica para suas amigas, para as conhecidas, para aquela mulher que você sabe que precisa dessa mensagem. E agora, antes de nós iniciarmos de fato a nossa aula, eu quero trazer rapidinho para você um resuminho dos nossos próximos temas, das próximas aulas, para que você já comece a gerar muita expectativa, porque, olha, eu vou te falar uma coisa, vai ser poderoso demais, já está sendo, vai ficar cada vez mais. Tem aula aqui que vai bugar sua mente, sabe? De tão poderosa que é, de tanto que Deus vai tratar com você. Então, olha só, na nossa próxima aula, dia 4, nós vamos falar sobre o governo do tempo e da produtividade. Então nós vamos falar sobre coisas como não tenho tempo, vivo a apagar incêndios ou procrastino tudo. Olha que poderoso isso. Na aula 5, o nosso tema será a mentalidade de multiplicação. Nós vamos falar sobre prosperidade, vamos falar sobre escassez financeira, medo de crescer, vamos falar sobre medo de ganhar dinheiro, para quem alimenta aquela mentalidade de que dinheiro é sujo, porque isso não é bíblico. E vamos falar sobre bloqueio de criatividade nessa aula. Gente, tá poderoso demais. Na aula 6, nós vamos falar sobre governo familiar e relacionamentos. Olha que aula poderosa. Vamos falar sobre casamento, vamos falar sobre filhos, vamos falar sobre falta de honra em casa e vamos falar sobre brigas constantes. Na aula 7, a nossa última aula, nós falaremos sobre o descanso estratégico. Então, nós vamos falar sobre burnout, vamos falar sobre a culpa por descansar, a sensação de que nunca é o suficiente. E aí, o que você achou? Então, na nossa primeira aula, nós falamos sobre acender a luz. Então, nós começamos trazendo o quê? Clareza e te mostrando como está a sua vida. Na aula passada, nós falamos sobre a separação das águas, sobre gerir suas emoções. E hoje nós vamos falar sobre a sua rotina e sobre a sua identidade. Então, até aqui estamos construindo estruturas, fundamentos. A partir da próxima aula, os princípios e as chaves que eu irei trazer serão para você, de fato, começar a governar sobre cada área da sua vida. E é isso que é legal nessas aulas, porque nós vamos passar por cada área da sua vida. Vamos cobrir mente, emoção, corpo, agenda, dinheiro, família, espírito. Então, olha que poderoso. Isso aqui é a restauração completa da mulher. Olha que poderoso. Então, vamos lá? Vamos começar a nossa aula de hoje? Está preparada? Começa aí a abrir o teu coração, a se quebrantar mesmo para receber tudo
o que Deus me inspirou a entregar para você nessa aula de hoje à noite. Vamos lá? Então, mulher, essas aulas da Semana da Gênese, na verdade, elas são uma oportunidade que Deus está te dando para crescer. Por isso, não desperdice essas aulas, valorize, para que você de fato tenha um ano, uma vida diferente a partir de agora. Decida que você vai ter um ano de 2026 muito diferente. Um ano de transbordo, de multiplicação, de avanço. E para que quando chegue lá na frente você não diga: eu não tive oportunidade de mudança, de transformação, de alguém para me incentivar. Deus vai olhar e vai dizer: sim, você teve. Por isso, não desperdice esse tempo. Valorize, porque não é uma ideia da minha cabeça, mas é um projeto realmente direcionado por Deus para te alcançar, mulher. Para te tirar da estagnação, para te tirar da conformidade, para te tirar do vitimismo e você viva aquilo que Deus tem para você. Então, essas aulas estão trazendo estrutura para a sua vida interna e também externa. Para quê? Para que você esteja pronta para viver tudo aquilo que você almeja, tudo aquilo que Deus tem. Pare, pense, reflita comigo. Você acha que hoje, nessa sexta-feira, você está realmente pronta para viver, para receber de Deus tudo que você tem pedido, sonhado, imaginado? Está pronta para receber? Então, nós estamos sendo o quê? Estruturadas. A Bíblia diz que não se coloca vinho novo em um odre velho, porque quando o vinho fermenta no odre velho, ele se rompe, ele estoura, porque ele já está desgastado. Então, o vinho vaza, se perde tudo. Então, decida que você será esse vinho novo, mas num odre novo. Mas sabe qual é o problema às vezes? E eu preciso ser franca com você, porque eu não estou aqui para agradar você, falar aquilo que vai, sabe, ser bom aos ouvidos, que você quer ouvir. Eu preciso falar aquilo que você realmente precisa ouvir. O problema é que muitas vezes somos negligentes, somos preguiçosas e nos comportamos como vítimas. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você não é vítima, mulher. Repete isso para você. Eu não sou vítima. Do ponto de vista do céu, você não é vítima. Do ponto de vista do inferno, também não. Deus sabe quem você é. O inferno também sabe. O problema é que talvez você ainda não tenha convicção de quem você é, da sua real identidade. Então Deus, ele te trouxe aqui hoje, nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre identidade, para te lembrar quem você é. Então pare de pensar que você é pouca coisa, porque você não é. Então você não é vítima, não importa. Denise, você não sabe o que eu tenho passado, eu também. Eu não sei o que você tem passado, como você também não sabe o que eu tenho passado ou já passei. Então não importa se está doendo, se é difícil, se nos faz sofrer. Sabe? Nós não somos vítimas. Saia desse lugar. Para ontem. Então o tema da nossa aula hoje, a morte da cópia e a ressurreição da semente original. Vamos lá? Sabe, talvez tenham muitas mulheres aqui que estejam se sentindo muito pesadas. O peso de fingir, sabe, diante das pessoas. Fingir que está tudo bem. Então você posta fotos lindas, sorrindo no Instagram, só que por dentro há uma tempestade. Por dentro as águas estão agitadas e surgem pensamentos como: será que eu sou boa o suficiente? Será que eu dou conta? Quem sou eu? Mas sabe, isso tem que acabar hoje. Porque em Gênesis 1:9, quando Deus deu uma ordem às águas, ele disse assim: ajuntem-se e apareça a porção seca. Então Deus não pediu por favor. Deus deu uma ordem.
para o caos, posição de governo, posição de autoridade. Então hoje, mulher, essa instabilidade emocional na sua vida, ela tem que se curvar diante da identidade que Deus te deu. Então, quando Deus disse, ajuntem-se as águas num só lugar, para que a terra seca apareça, eu quero que vocês visualizem agora comigo. Gente, isso não foi um movimento suave. Isso foi um movimento tectônico, teve muito barulho, muito movimento. Então, essa pressão muito forte que você está vivendo hoje, esse peso que você está enfrentando hoje, deixa eu te dizer, não é para a sua destruição, mas é a sua terra seca, emergindo, é para o seu bem. Sabe, todo esse peso que você tem sentido é a estrutura da sua vida sendo levantada para fora do caos. Sabe, nós não conseguimos construir um castelo num pântano. Primeiro, aquelas águas precisam ser drenadas. Então, o que Deus está fazendo é drenar as águas do pântano das suas emoções, para que Ele possa levantar a estrutura da sua vida. Então, a partir de hoje, você tem que olhar para qualquer desafio que você esteja vivendo na sua vida, não como algo ruim que veio para te fazer sofrer, como, Deus me abandonou, Deus não está comigo, Deus se esqueceu de mim. Não. Você precisa entender que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então hoje pode não fazer sentido, hoje você pode não entender por que você está passando por isso. Mas deixa eu te falar uma coisa. Vai chegar o momento, e ele pode estar mais perto do que você imagina. Vai chegar o momento em que tudo isso vai fazer sentido e você vai entender o porquê de tudo isso. Agora eu quero falar com você sobre uma história de 2 personagens aqui da Bíblia, bem interessante para esse momento. É a história de Davi e Saul, quando ele teve que derrotar o gigante Golias. 1 Samuel 17, lá no verso 38, 39, quero ler para você, diz assim, que quando Davi chega, só para contextualizar, e ele diz que vai enfrentar o gigante, e eles entendem que ele não vai voltar atrás, Saul então decide, com a melhor das intenções, dar a sua armadura para Davi vestir. E aí o verso diz assim, que Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul, não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Então ele tirou tudo aquilo. Então olha que interessante. A pergunta que eu quero te fazer é, mulher, qual é a roupa que você tem vestido? Porque nós precisamos estar vestidas com a nossa autenticidade, com a nossa real identidade. Então, talvez você esteja vestindo uma roupa que não te pertence. Talvez você esteja vestindo a roupa de exigência que a sua mãe usava. E hoje você se vê agindo da mesma forma dentro da sua casa. Talvez você esteja seguindo uma carreira, uma profissão, isso é muito comum, que os seus pais queriam que você fizesse. Talvez você esteja vestindo uma roupa de alguém que você segue na internet, uma influenciadora, e você quer viver como ela, você quer falar como ela, você quer se vestir como ela. E sabe, isso traz muito peso. Isso traz muito cansaço, e o cansaço não é físico. O cansaço é porque você está vestindo um personagem. Tem uma passagem na Bíblia, lá no Novo Testamento, que fala sobre os filhos de Seva, que tentaram expulsar um demônio, usando a fórmula de Paulo, porque eles viam Paulo fazer. Tá dando certo ali, eu vou fazer também.
Só que na hora que eles chegam lá, o demônio olha para eles e pergunta assim: olha, Jesus eu conheço, Paulo eu também sei quem é, e vocês quem são? Olha aí, gente, identidade. Quem são vocês? E aí eles levaram a maior surra. Então, presta atenção como é importante nós entendermos quem nós somos e nos apropriarmos disso nas diversas situações. Então, quando Davi tenta ir para a batalha com a roupa de Saul, ele trava. Mas aí aqui no verso diz que ele tirou. Então, quando ele tira aquela armadura, ele veste a sua roupa novamente, ele pega a sua funda, porque ele era um pastor, ele não era um guerreiro. Ele era um pastor que sabia utilizar muito bem uma funda. O céu desceu. Sabe por quê? Porque a unção ela só repousa sobre a verdade. Não repousa sobre cópias. Então, nós precisamos ser quem realmente somos. Precisamos ser autênticas. Nós não precisamos ser perfeitas, porque nenhuma de nós somos. Mas temos que ser quem somos, temos que ser reais. E quando você decide viver a sua real identidade, não querendo ser outra pessoa para agradar as pessoas, o Senhor Deus, Ele assume as suas batalhas. Eu sei que muitas de vocês odeiam rotina, mas você sabia que o seu cérebro, ele ama padrões? Sim. Tem um conceito na neurociência, uma área chamada gânglios da base, que funciona no automático. Então, quando você não tem hora para nada, olha só, o seu cérebro ele fica em alerta máximo o dia todo, e isso gera inflamação cerebral. Então, nós falamos sobre as águas se ajuntarem para emergir a terra seca. Então, imagina que essa terra seca aqui, para o nosso contexto dessa aula, é a sua rotina. Então, terra seca é um lugar sólido e firme para se pisar, para se construir. Então, nós precisamos ter uma boa rotina para que o nosso propósito ele possa florescer. Então, a rotina ela é como um esqueleto. Então, imagina o seu corpo sem o esqueleto. Vira uma gelatina, não tem estrutura para suportar. Então, a terra seca é a nossa estrutura, é uma boa rotina. É nós organizarmos sim as coisas do lado de fora. Isso também é santo, isso também é santidade, isso também é espiritual diante do Senhor. Porque quando a gente chega numa casa e a casa é toda bagunçada, está refletindo o que está dentro. E num lugar assim você não consegue criar nada, você não consegue nem ter paz. Então nós precisamos ter uma boa rotina, um horário para nós acordarmos, manter a nossa casa limpa e cheirosa, até porque quando nós mantemos a nossa casa limpa, cheirosa, organizada, nós enviamos uma mensagem química para o nosso cérebro, dizendo para ele, e ele entende, ei, aqui está tudo organizado, então eu posso criar, eu tenho liberdade agora para liberar a minha criatividade. Mas não para por aí. O verso continua nos dizendo assim: então disse Deus, cubra-se a terra de vegetação, Gênesis 1:11. Plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. Preste atenção. Frutos de acordo com a sua espécie, identidade. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão semente de acordo com as suas espécies. Então, olha que lindo. Eu fico maravilhada com isso aqui. É muito poderoso. Veja que quando a terra emerge seca, Deus ordenou que as águas se ajuntassem e a terra emergisse. Mas quando ele fala agora com a semente, ele faz diferente. Tem um mistério aqui. Ele não produz a semente, não é Deus, observe. A terra fez brotar a semente. Então, mulher, a semente estava o
tempo inteiro na terra. Só que enquanto ela estava debaixo das águas, ela não conseguia brotar. Foi preciso as águas serem retiradas, a terra emergir e a semente brotar. Sabe por quê? Porque tudo o que você precisa já está dentro de você. Eu te falei isso na primeira aula. Deus falou isso comigo no início desse ano. Filha, tudo o que você precisa para vencer o que está do lado de fora na sua vida, o poder, a capacidade de transformar, já está dentro de você. Então, muitas vezes você ora a Deus e pede: Pai, me mostra qual é o meu talento, me dá um talento, me dá um propósito. E Deus olha e diz: não vou dar, porque tudo o que eu precisava te dar, eu já dei, já está instalado dentro de você. E tem mais, desde o ventre da sua mãe. Dentro de uma macieira já existe uma árvore gigante. Existem milhares de maçãs que nós nem conseguimos contabilizar. E sabe, ela não precisa fazer nenhum esforço para ser uma macieira. Ela só precisa de uma boa terra para produzir. Então, mulher, o que você precisa não é de mais talento, porque já está tudo dentro de você. O problema aqui é que a sua semente, ela está sufocada dentro do pântano da desordem e da comparação. Por isso que nós precisamos de uma boa rotina e também de vestirmos a nossa real identidade. Eu quero ler um salmo muito lindo para você, o Salmo 139, 13, que diz assim: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Então, essa palavra teceste no original hebraico, ela remete a um trabalho complexo de entrelaçar fios. Então, Deus estava aqui literalmente codificando sua genética. O embrião, substância informe, significa que Deus viu a semente antes de ela ter forma. E todos os dias escritos no teu livro, o livro, significa que o seu código genético, o seu destino profético, já estavam prontos antes de você nascer. Então pare de pensar que você é pouca coisa. O que nós precisamos é, com a ajuda do Espírito Santo, reativar tudo que está escrito no livro ao seu respeito. Isso é poderoso demais. Tem um livro escrito com o seu nome, com toda a sua vida. Então nós temos que reativar o que está nesse livro e apagarmos aquilo que a vida, através de outras pessoas, tentaram falar ao seu respeito. Porque muitas vezes hoje você pode ser o resultado de muita coisa que você ouviu lá na sua infância, de pessoas que você ama dentro de casa, de outras figuras de autoridade. Mas hoje Deus está te chamando para sair desse lugar. E tem uma frase aqui para você anotar e refletir sobre ela. O seu propósito, mulher, não está no céu. Ele está sufocado debaixo da água da sua desorganização. Assim que você organizar a sua vida, sua terra seca, o talento que está adormecido, ele vai explodir para fora. Então agora nós vamos para uma parte prática, como sempre nas nossas aulas. E nós vamos levantar 3 altares. Agora que nós estamos mais leves com todo esse entendimento que a gente recebeu, onde havia caos, nós vamos levantar 3 altares de governo hoje à noite. Isso vai estar no seu material, no diário de bordo. Mas eu quero ler aqui, para que nós possamos refletir juntas nessa aula, ok? O primeiro altar é o altar do silêncio, contra a fofoca e o ruído. Então você vai parar de ouvir vozes que não são de Deus, porque sim, a gente ouve muitas vozes todos os dias. Vozes que dizem que nós não podemos, que nós não temos, que nós não somos, que não vamos conseguir. Então, limpe seu Instagram hoje. Proteja os seus ouvidos.
Aliás, faça essa análise, essa auditoria. O que eu estou ouvindo? Quem eu estou ouvindo? O segundo altar é o altar da ordem contra a preguiça que afeta a nossa rotina. Desafio para você. Amanhã de manhã, a sua cama feita será o primeiro sinal profético de que o caos não manda mais na sua casa. E o terceiro altar, o altar da palavra contra o medo. Você vai pegar um versículo sobre quem você é, sobre a sua identidade. E você vai colocar no lugar onde você possa ver todos os dias. E cada vez que o inimigo disser que você não consegue, você vai falar, você vai ler esse versículo em voz alta. E você vai repetir todos os dias, quantas vezes for necessário, até que ele internalize dentro de você e comece a fazer parte de quem você é. Ok? Então agora chegou o momento de nós fazermos a nossa oração, finalizando essa aula. E eu quero que você agora se conecte mesmo, sabe? Se aquiete, se tranquilize. E se você puder colocar a mão sobre o seu coração, sobre o seu ventre. Eu estou aqui literalmente gerando uma vida, a Elisa crescendo a cada dia. Mas eu oro e profetizo para que você também esteja gerando no seu espírito, na sua alma, nas suas emoções, vida. Então eu preparei uma oração para fazer com vocês agora. Vamos orar? Pai, nós entramos agora na frequência do terceiro dia. Assim como o Senhor ordenou às águas que recuassem para que a terra aparecesse, nós ordenamos agora a todo o caos emocional, a toda a tempestade de ansiedade, a toda a turbulência no lar destas mulheres. Recuem agora. Senhor, nós decretamos o fim do pântano, onde havia lama, insegurança, instabilidade. Nós profetizamos a terra seca. Estabelece, Senhor, uma estrutura de governo na rotina desta casa. Que o chão debaixo dos pés desta mulher seja firme. Nós pedimos perdão, Pai, pela comparação. Perdoa-nos por termos invejado o fruto de outra pessoa e desprezado a semente que o Senhor colocou em nós. Hoje, nós fazemos as pazes com a nossa própria espécie, com a nossa real identidade. E eu ativo agora, pelo poder do Espírito Santo e pela autoridade do nome de Jesus, a epigenética do céu no DNA desta mulher. Desperta os dons que estão adormecidos. Quebra as maldições hereditárias de desorganização e pobreza e que a semente original ela brote com força total. Que a partir de hoje ela não produza mais cansaço, mas ela produza fruto. Eu abençoo a mente, as mãos e a casa de cada governante aqui. Está selado, a terra está firme, a semente está viva, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Graças a Deus, que aula maravilhosa, como eu recebi. E se prepare, porque na nossa próxima aula, nossa aula 4, que vai ser liberada na segunda, nós falaremos de mais um tema super poderoso. Vamos falar sobre o governo do nosso tempo e sobre a produtividade. Então nós vamos entender que quem não governa o relógio fica refém, escravo da agenda de outras pessoas. E nós vamos falar também sobre reconhecer a diferença entre o tempo Cronos, que é o tempo do relógio, e o tempo Kairos, que é o tempo de Deus, que é o tempo favorável do Senhor sobre a nossa vida. Então, te aguardo, te espero lá. Um beijo enorme, que Deus continue te abençoando. Tchau, meus amores.